Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos a esse 6º dia da novena ao Espírito Santo. E o tema que nós queremos meditar no dia de hoje é: eu preciso ser canal da graça de Deus. Coloque a mão no seu coração e declare isso. Eu preciso ser canal da graça de Deus. Eu convido você a pegar a palavra do Senhor no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 16 ao 18. Marcos 16, versículos do 16 ao 18, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, a palavra de Deus ela é muito clara para nós nesse dia. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não acreditou naquele que o Pai enviou, porque não acreditou na misericórdia de Deus, porque não acreditou na manifestação do poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Por isso a palavra do Senhor diz: quem crê e for batizado. Eu acredito que muitos dos que estão me ouvindo agora são batizados, mas infelizmente é tão triste ver que tantos católicos, apostólicos, romanos, batizados já não creem mais nos sinais de Deus, já não creem mais nos sinais da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. É interessante como muitas vezes nós lemos a Bíblia como se fosse uma literatura, como se fosse um livro de historinhas, porque nós só vemos aquilo que aconteceu naquela época. A palavra de Deus nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas infelizmente, quando muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós só achamos e acreditamos que tudo aquilo, toda aquela realidade sobrenatural era somente naquela época. E hoje é tão triste como nós vemos a frieza de tantos cristãos. Como é triste ver que tantos cristãos já não creem mais na ação do Espírito Santo. Como é triste ver que tantos cristãos já não acreditam mais em milagres, já não experimentam mais o sobrenatural. Por quê? Porque são batizados, mas não creem. A palavra de Deus é clara: todo aquele que crer e for batizado. Muitos de nós, se não quase todos que estão participando dessa novena, eu tenho quase certeza que são batizados. Mas quantos de nós realmente creem nessa palavra? Porque a palavra de Deus nos diz, no versículo 17, estes milagres, em algumas traduções, estes sinais acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. E aqui eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, quando você ora, será que o demônio tem medo de você? Quando você se coloca em oração, será que o inimigo tem medo da sua oração, do seu posicionamento com Deus? Ou você é aquele católico que ora, mas já não acredita mais naquilo que ora? Quantos de nós oramos por preceito? Quantos de nós oramos por desencargo de consciência, mas quantos de nós já não acreditam mais
no poder da nossa oração. Tanto é que é tão triste como nós vemos tantos católicos dependentes da oração do outro. É tão mais fácil eu pedir para o meu irmão, e aqui eu deixo bem claro que não é errado, mas é necessário nas nossas vidas a intercessão das pessoas, dos nossos irmãos, sim. Paulo nos ensina isso, nós devemos orar incessantemente uns pelos outros, mas nós não podemos viver dependentes das orações dos nossos irmãos. Nós precisamos ter vida de oração. E eu vou mais além. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós invocamos, desejamos ser cheios do Espírito Santo, quando nós nos colocamos em oração, todo o inferno treme. Mas aqui eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, será que o inimigo tem sentido medo de você quando você ora? Ou ele muitas vezes tem rido da sua cara, tem debochado da sua cara? Ou muitas vezes o próprio inimigo tem se colocado perto de você, ao seu lado, quando você ora, porque você já não acredita mais na oração. Porque a palavra de Deus nos diz, estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios em meu nome. Meu irmão, expulsar o demônio não é perguntar se ele quer sair ou não. É você se colocar em oração, é quando você dobra o seu joelho e você invoca o poder e a autoridade do nome de Jesus, o inferno tem que estremecer, meu irmão. O inimigo tem que bater em retirada da sua casa, da sua família, dos seus planos, dos seus projetos, da sua vida profissional, porque ele tem que temer um homem e uma mulher que é cheio do Espírito Santo. O inimigo treme diante de um homem e de uma mulher que é cheio e tem autoridade no Espírito Santo quando ora. Continuando, a palavra de Deus nos diz, falarão novas línguas. Interessante quando a palavra de Deus nos diz isso, porque falar nova língua não é somente orar em línguas, porque tem tantas pessoas que desejam o Espírito Santo, querem o Espírito Santo, por quê? Porque quer orar em línguas igual o irmão. Mas entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, o que é mais importante aqui não é você ter o dom de línguas, mas que você fale a língua de Deus, é que você fale a língua das coisas do alto. Quando a palavra de Deus também nos fala, falarão novas línguas, a palavra de Deus está nos dizendo que aquele que é cheio do Espírito Santo já não fala mais a língua do mundo, já não tem um linguajar mundano, já não tem um linguajar desordenado, já não fala como as coisas deste mundo, mas fala segundo as coisas do alto. Falarão novas línguas, falarão pela ação do Espírito Santo, falarão aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Isso também é falar novas línguas, não é somente orar em línguas. Não é somente eu quero o dom de línguas, eu quero o dom de línguas, não. Não adianta você ter o dom de línguas se o seu linguajar ainda é mundano. Não adianta você ter o dom de línguas, sendo que a sua postura, no que você fala, no que você professa, no que você declara na vida do outro, muitas vezes é contrária às coisas do alto. Muitas vezes vai em contradição com o coração de Deus. Por isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo neste dia que nos dê autoridade na oração, a ponto de, quando nós nos colocarmos em oração, o inimigo tem que ser extremamente, nesse exato momento, expulso da nossa presença. Nós temos que pedir pela força e a graça do Espírito Santo o dom de falar novas línguas, não somente o dom de línguas, mas o dom de falar a língua das coisas do alto. É isso que a palavra de Deus está nos convidando. E ela continua dizendo, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. O que é manusear serpente? É você ter domínio sobre os seus inimigos. E aqui eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de manipulação. Não, é você ter domínio, autoridade sobre serpentes, que é a prefiguração do demônio. É você ter autoridade sobre o inimigo, é você ter autoridade sobre as serpentes na sua vida, sobre as serpentes que se levantam para te picar muitas vezes no seu local de trabalho, dentro da sua casa, no seu relacionamento, na sua maternidade, na sua paternidade, você que é pai, você que é mãe, você que é ministeriado, você que é vocacionado, você que tem um chamado, uma vocação, um ministério. Deus está falando para mim e para você que aquele que crê e toma posse da palavra de Deus e vive
mergulhado, imergido nas águas do Espírito Santo, você não somente expulsará os demônios na autoridade da sua oração, você não somente falará a linguagem das coisas do alto, mas você terá domínio e autoridade sobre os seus inimigos carnais e espirituais também. E a palavra de Deus continua dizendo que imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Meu irmão, eu quero fazer um questionamento para você. Há quanto tempo você não vê alguém colocando a mão sobre um enfermo e ele ser curado? Quanto tempo faz que você não vê um cego voltar a enxergar? Quanto tempo faz que você não vê um aleijado voltar a andar? Quanto tempo faz que você não vê uma pessoa em coma voltar a viver? Quanto tempo faz que você não vê um mudo falar? Por quê? Porque nós deixamos de acreditar na palavra de Deus. Porque nós achamos que tudo isso somente foi na época de Jesus e não nos dias de hoje. E hoje a palavra de Deus está nos convidando a sermos um homem e uma mulher nova, cheios do Espírito Santo. Se nós pegarmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 40 a 41, diz assim: ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Talvez você não entenda o contexto dessa palavra, mas eu estou dizendo que essa pregação em Atos dos Apóstolos foi feita por Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Pedro, antes de ser batizado, era somente um pescador de homens, um pescador de peixes, um pescador comum, bruto, né? Aquela pessoa sem intelecto, sem conhecimento, sem cultura, uma pessoa ignorante, não somente na fé, mas na sua vida. Tanto que a igreja fala que o temperamento de Pedro era fora do comum, né? Mas aí, quando Pedro, juntamente com os apóstolos, recebem o Espírito Santo, uma pregação de Pedro, com pouquíssimas palavras, converte 3.000 pessoas. E muitas vezes nós, com uma pregação, não somos capazes de converter uma pessoa na nossa casa. Meu irmão, nós precisamos pedir incessantemente o Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos aceitar sermos pessoas normais. Nós não podemos aceitar o comodismo espiritual que nós estamos vivendo. Nós precisamos hoje tomar uma decisão decisiva, definitiva e concreta com Deus e assumir o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque se existe uma igreja, se há uma igreja pentecostal, essa igreja é a Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque nasceu do derramamento do Espírito Santo. A nossa igreja não é fria, não é morna, mas ela é quente, ela é labareda de fogo. Por quê? Porque a nossa igreja nasceu pelo batismo no Espírito Santo. E hoje a palavra de Deus está nos convidando a reassumirmos a nossa identidade, a nossa característica, o nosso chamado. Que hoje nós possamos pedir o Espírito Santo, com todos os seus dons, mas um espírito de ousadia, de autoridade, um espírito de fé, para que nós possamos ser canal da graça de Deus na vida de todos aqueles, aonde a nossa boca declarar, o milagre aconteça.